Bom, então boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa palestra essa semana, que é o nosso livro Caminho, Verdade e Vida, como todo mundo já sabe, livro do Chico, psicografado pelo Emmanuel, e a gente vai falar sobre o capítulo 140. É um capítulo que chama Para os Montes. Antes da gente começar, eu vou fazer uma prece rapidinha, que a gente já vem do estudo, mas para quem está online, só para parar um pouquinho e desacelerar, tá bom? Então vamos nos conectar aos nossos mentores espirituais. Senhor Mestre Jesus, nos ilumine, que a sua palavra possa fluir através da mensagem que vamos ler de Emmanuel hoje, que possa tocar os nossos corações, de cada um de nós de uma forma única, como o Senhor nos conhece profundamente, Senhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, sabemos que quando estamos juntos, o Senhor também aqui está, e podemos sentir a sua vibração de amor, nos abraçando, nos acolhendo, e fazendo germinar em nosso coração toda a esperança de amor e de caridade que o seu exemplo fez quando o Senhor esteve aqui na Terra. Ilumine o nosso estudo de hoje, que nós também estejamos com os corações abertos para ouvir e sentir o seu amor. Em nome de Jesus, amém. Então, vou repassar rapidinho os nossos estudos. Então, a gente já sabe que nas terças-feiras a gente tem o estudo do livro. Faltou a segunda aqui hoje, né? Está faltando aqui no cabecinho. A gente já falou sobre isso. Vou passar rapidinho. E o versículo que a gente vai falar hoje é um versículo que está no livro de Mateus 24:16. E ele fala assim: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso é Jesus falando. E a gente vai ler um pouquinho a explicação aqui de Emmanuel. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolida a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria, de novo, e reconstroem o edifício da vida. Eu preparei um pouquinho vocês, que a mensagem é um pouco pesada hoje. Então, ele fala aqui desses lugares sombrios, né? Eu vou falar tentar falar um pouquinho parte por parte, mas quando Jesus falou para eles saírem da Judéia e ir para os montes, a Judéia era esse lugar que ele fala aqui no início do texto, que as pessoas já tinham dado aquele primeiro passo, assim, eu quero fazer as coisas um pouquinho diferentes, né? Mas eles falam, é preciso ir para os montes. O que é esse monte? Se a gente lembra na Bíblia, a gente vê várias passagens de Jesus em que ele meio que se afastava para ficar sozinho. Teve o Sermão da Montanha, que era uma montanha, em cima do monte. Então, ele sempre tem essa coisa de o plano físico meio que espelhar o que ele queria dizer no parte espiritual, né? Ele queria que a gente se elevasse espiritualmente, elevasse essa vibração, essa faixa vibratória, sair aqui da confusão do mundo para ir para um lugar um pouco mais elevado, de mais amor, de mais tranquilidade. Acho que quando eu penso nisso, né, de ir para os montes, dá aquela ideia de paz, de tranquilidade, né? E é isso que ele vai trazer aqui para a gente.
Esse versículozinho do capítulo 24, esse capítulo 24 ele é bem marcante, ele é bem forte, e ele é mais pesado ainda do que isso aqui. Eu trouxe ele para a gente dar uma olhada. Porque ele é aquele sermão quase que profético de Jesus, que ele fala das coisas ruins que vão acontecer, sabe? Eu vou ler aqui para a gente se situar de onde vem esse versículo 16. Então ele fala aqui, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Eu estava assistindo umas palestras para preparar para hoje, e eu vi uma palestra muito interessante que ele colocava muito uma questão de tempo nessa mensagem de Jesus, né? Que é assim, Jesus foi o ser mais perfeito que já pisou aqui na Terra. A gente sabe de tudo que ele fez, de toda a benfeitoria, acho que a principal coisa, né? Todo o amor que ele demonstrou para a nossa humanidade quando ele veio para cá. Mas Jesus não é Deus. Deus, é o início de tudo, é a origem. Então, quando ele fala, quando as pessoas perguntam quando que isso vai acontecer, Jesus não sabe quando que vai acontecer. Quem orquestra tudo é Deus, nem o Filho do Homem sabe ainda. Esse palestrante ele falava exatamente dessa questão desse tempo, porque o versículo fala assim: então, ou seja, quando tudo isso acontecer, que a gente não sabe quando vai ser, né? Que a gente hoje, com o Espiritismo, a gente já sente, a gente está vivendo esses tempos, né? De tudo, assim, dos falsos profetas. A gente vem vivendo guerras, já vivendo a primeira, a segunda, e ele fala aqui, vai acontecer, mas ainda não é isso, ainda não é isso. A gente está vivendo um tempo muito difícil, Emmanuel fala no princípio, né? No textozinho que eu li. Que ele fala, a gente sabe que hoje as dificuldades, as fake news, as coisas que estão acontecendo, tudo que está acontecendo na atualidade, a gente sabe que é parte dessa transição planetária para a gente chegar a esse mundo de regeneração. Mas o que Jesus falou assim, então, ou seja, quando isso acontecer, aí você que está na Judéia, você que já entendeu que precisa fazer diferente, você que já entendeu que a gente precisa trazer mais amor para a terra, vá para o monte, né? Se eleve ainda mais espiritualmente. Tente se conectar ainda mais com essa faixa de amor que não, com a mensagem que a gente estava lendo sobre caridade, que não quer saber a quem, né? A caridade, a bondade, o sorriso, a palavra, o tempo, o voluntário, o que quer que seja. Então, quando isso acontecer, quando essas coisas começarem a acontecer, vamos fazer isso, vamos para os montes, vamos nos elevar, vamos para essa introspecção que na doutrina espírita a gente fala muito sobre isso, que é a nossa reforma íntima, né? Tudo começa aqui dentro. A gente não consegue mudar o mundo de uma vez só, a gente consegue nos mudar, não brigar com alguém toda segunda-feira, né? Segurar a nossa palavra, que às vezes é rude, né? A gente começa aqui dentro, como a gente educa os nossos filhos, como a gente dá o exemplo para eles, porque eles veem tudo que a gente faz, fala e repetem na nossa casa, quando eu não tenho mais paciência com meu pai, com a minha mãe que está mais velho. Então a gente começa aí.
né? E é isso que ele fala. Quando essas coisas começam, estou dando exemplos simples do nosso dia a dia, a gente sabe que o mundo está bem mais complexo do que isso, mas só para a gente entender um pouquinho. Quando essas, então, esse então quer dizer exatamente isso. Então, ou seja, quando essas coisas acontecerem, vamos ir além do que a gente está fazendo hoje. O texto de Emmanuel, ele começa pesado, né, falando das coisas ruins, mas vocês não sei se vocês viram na última frase, né, que ele fala, quando a gente se mantém no bem, a alegria, a renovação, isso está nas nossas mãos. Ele usou essa palavra alegria e me chamou a atenção, né, porque a gente precisa de alegria, mesmo nesse mundo tão difícil, mesmo nas coisas difíceis que a gente passa. Se a gente esconde essa alegriazinha, a gente sabe que a alegria é um dos sentimentos, das emoções que trazem, que elevam essa faixa vibratória para uma faixa mais positiva, né? Então, esse sermão do 24, ele é um sermão profético, né? Que Jesus falou dessas coisas. Então, ele sabia não só que todo o sofrimento que ele mesmo ia passar no Calvário estava vindo, mas também ele tentou preparar a gente para o que aconteceria depois, né? Não só os 12 discípulos dele ali que seguiam ele, as pessoas que acreditavam nele, depois que ele fosse crucificado, a dificuldade que eles iam ter até de espalhar a palavra, o evangelho, mas quantos anos, séculos, décadas depois dele, todas essas dificuldades que o nosso planeta ia passar, né? Então, ele quis deixar essa mensagem como uma forma de nos preparar, né? Qual é o kit de sobrevivência, né? Para a gente poder passar por tudo isso, sabendo que a evolução ela vai acontecer, é inevitável, né? O destino final é a alegria plena, é a felicidade plena, é um mundo perfeito, somos nós, né? Virarmos anjos, espíritos iluminados. Mas o processo para chegar lá não é um processo, não é um desligou a luz, acendeu, não, é um processo, né? Então, esse processo ele demora e ele não é indolor, que é isso que Jesus estava querendo chamar a atenção da gente para isso, né? Que a gente estava falando um pouquinho mais cedo. Não é castigo, não é, a gente não educa os nossos filhos de propósito, vou fazer de propósito para ver você sofrendo. Não, ninguém faz isso, né? A gente faz para passar pelo aprendizado, para poder entender que tudo que tem uma ação tem uma reação, né? Deus não é assim, olho por olho, dente por dente. A gente sabe que a bondade que a gente faz elimina os pecados lá, né, os nossos males lá do passado, mas como que a gente vai aprender se a gente não passa por nenhuma situação que coloque, que nos desafie, né, para isso? Então, Jesus fala: procuremos os montes, vamos buscar essa altitude, né? Quando a gente lembra do Sermão da Montanha, tudo aquilo que ele falava, né? Bem-aventurados, os pobres de espírito, as pessoas que precisam. Então, como que a gente busca essas alturas espirituais? A gente vai além, né? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia conta, né, que dá um sorriso para o caixa do supermercado, perguntar se alguém está bem e realmente se preocupar em saber se aquela pessoa está bem, né? Não é só como é que você está, foi. Não, se preocupar, poder fazer alguma coisa, poder se doar para o próximo, né? Todas essas coisas que, além de nos ajudar, porque a gente sabe que ajuda na nossa própria evolução espiritual, para esse caminho que a gente está indo, né? Como diz a Joana de Ângeles, o anjo que a gente vai ser um dia já está aqui, né? A gente só precisa dando uma limpadinha em todas aquelas sujeirinhas que estão na frente, né? Mas ele já está aqui. Então, como que a gente busca? Como que a gente vai além, né? E a gente sabe que a gente está passando por esse processo de renovação planetária, né? É um processo, né? Como eu falei, ele não é indolor, né? A gente só tem que olhar para ele à luz da eternidade, né? A nossa vida, eu lembro que ele estava falando, o rapaz que eu vi a palestra, ele falando, né? É um dia, são 1000 anos para um dia, assim, é uma coisa que a gente não entende, a gente acha que aqui, a nossa encarnação aqui, por exemplo, eu não fiz tudo que eu queria fazer, ou ai, meu Deus, eu tenho pouco tempo, ou ai, a gente tem que olhar para isso à luz da eternidade, né? É muito grande mesmo a eternidade, né? E a gente tem que fazer o nosso papel hoje, sabendo que, além dessa vida, eu vou só dar um chute que eu acho que a gente ainda vai reencarnar algumas vezes. Eu acho que não tem ninguém ainda nesse caminho, chegou na perfeição nessa. Se a gente está aqui, por exemplo, na Terra hoje, que é um planeta de prova e expiação, é porque a gente tem muito que aprender ainda, né? Senão a gente já estava lá no mundo perfeito. Senão a gente já estava lá em um mundo de regeneração. Se a gente está aqui, por mais que a gente ache, mas eu sou muito bonzinho. Eu não matei ninguém, eu não fiz nada, eu trato todo mundo bem. Mas a gente está aqui por alguma razão, para aprender alguma coisa, para
conectar algum laço que ficou desconectado em alguma outra encarnação. Não é à toa que a gente cai na família que a gente cai. Não é à toa que às vezes as pessoas que a gente tem mais dificuldade, que a gente tem mais dificuldade ali de se alinhar, está dentro da nossa casa. Tem um propósito estar dentro da sua casa, que é para ele ajudar a fazer esse alinhamento. E que às vezes é difícil, mas de novo, é um processo, né? E é um processo que começa interno e vai para fora, né? A gente fica se questionando por que que tanta coisa está acontecendo no mundo hoje, né? Com o mundo de rede social, de conflitos políticos, de conflitos das maiores formas. Nós estamos vivendo esse tempo que Jesus falou lá atrás. A gente está vivendo esse tempo de dificuldade, a gente está vivendo esse tempo de dores, né? Que às vezes são muito mais intensas. Não vou medir as dores, né? São diferentes, né? A gente já passou por guerras, inclusive ainda estamos passando por elas, mas tem muitas que a gente vê nos adolescentes hoje em dia, com guerras internas, com dificuldades, né? Que acabam tomando medidas que não é o que a gente gostaria que acontecesse, mas a gente vê índices cada vez maiores de depressão, de tristeza. Então, como é que a gente sobe ao monte, né? Como que a gente ajuda os nossos a subir ao monte e dar as mãos para subir ao monte junto, para que a gente possa elevar essa vibração, né? E poder se ajudar. Como eu estava falando um pouquinho no texto de Emmanuel, quem está na Judéia, que é o que Jesus fala no versículo, né? Quem estiver na Judéia, suba aos montes, deu esse primeiro passo, né? Entendeu que eu preciso despertar, eu preciso melhorar. Mas talvez tenha tido despertamento, mas ainda não tomou a ação, né? E quando ele pede para a gente subir ao monte, é tomar essa ação. E deixando claro que o monte não é aquele lugar que a gente fica lá isolado, né? Sem ter interação social com ninguém, porque aí não tem conflito, aí é fácil, né? Aí é fácil viver lá no monte, tomando água gostosinha, geladinha, olhar aquele negócio tudo bonito, e falar assim, olha como eu sou boa, né? Não estou brigando com ninguém, também não tem ninguém para você brigar, muito fácil. Não é isso, né? Subir ao monte não é se isolar, ficar sozinho, achar que ficar meditando 24 horas por dia vai fazer você crescer e ser uma pessoa melhor. Não, a gente precisa passar por esses momentos, a gente precisa, né, ter essas interações, a gente precisa viver no mundo, numa sociedade em que a gente está inserido, porque, de novo, existe uma razão da gente estar inserido nessa sociedade, existe uma razão de que a gente precisa colocar a nossa mãozinha, o nosso cérebro para trabalhar, existe uma razão, né, para ser produtivo, para contribuir de uma forma para a sociedade. Existe uma razão para isso. A gente vai aprender nisso. A gente sabe que é aqui, na carne. Não é quando a gente está desencarnado, lá no plano espiritual, tocando harpa, que a gente vai aprender. A gente tem muita lição lá no mundo espiritual. É muito legal. Quer dizer, não sei, mas deve ser. É muito legal. E não lembro, né? Acho que esse é o certo dizer. Não lembro. Mas é aqui que a gente aprende, né? É aqui que a gente coloca a prova para ir. Lá eu li todos os livrinhos, aqui tá bom, vamos colocar em prática, né? Lá eu treinei como é que dirige o carro. Aqui eu vou entrar no carro, né? Aqui eu entrei no carro, nos Estados Unidos não passa marcha, mas fui, né? Dirigi. Então, é aqui que a gente coloca tudo isso à prova. É aqui que mas a gente precisa ter esse despertamento primeiro, né? Então, tá na Judéia é isso. É você despertar, você ansiar por melhoria e você buscar por essa transcendência. Né? Ninguém, de novo, a gente não precisa ser perfeito. Ninguém está dizendo que tem que ser perfeito, porque se a gente fosse, a gente não estaria aqui, né? Só Jesus mesmo que teve que ir lá e algumas outras pessoas que vieram em missão, que talvez não precisariam reencarnar mais, mas escolheram vir para nos ajudar. Mas a gente não, a gente está aqui porque a gente precisa estar aqui mesmo. A gente está aqui porque a gente tem o que aprender mesmo, a gente está aqui porque a gente tem o que reparar mesmo, né? Então, tomar esse primeiro passo, né? E aí, quando a gente vai para o monte, a gente tem essa elevação espiritual. A gente busca essas faixas mais elevadas, a gente se conecta com sintonias superiores, né? Em busca dessa ascensão espiritual. Que, de novo, tudo isso é colocado em prática, né? Não só a gente ter essa conexão espiritual e achar que, né, que a meditação, que a oração, que a prece, que a leitura que a gente faz só para a gente, coloque isso em movimento. No final do texto do Emmanuel, ele falou, é a nossa responsabilidade, somos nós trabalhadores da última hora que vamos conseguir fazer isso acontecer. O que é fazer isso acontecer? Reverter esse quadro de um mundo de sombrio, de violência. Cada um buscando a sua própria evolução. Porque quando vocês já sentiram isso, você está num ambiente que todo mundo, sei lá, um ambiente que é característico, um casamento. Vocês já se sentiram super bem no casamento, assim, porque tá todo mundo ali tão feliz por aquele casal. Você sente uma energia no ar, assim, uma coisa boa,
não sei, qualquer outro momento que você está com a sua família e você tem. Então, quando está todo mundo reunido, né, você sente essa energia. E por que que a gente fala que quando a gente se conecta com Jesus, com o Evangelho, e a gente faz a caridade e a bondade, a gente tem um poder imenso? Porque não é mais a gente agindo, é Jesus agindo através da gente. Então, quando a gente abre esse caminho para Jesus agir através das nossas ações, das nossas palavras, do nosso comportamento, não tem quem vença isso. O bem vai sempre vencer o mal quando a gente está olhando para Jesus. Ele está é meio que passando, você é só um condutor, né? Igual quando a gente faz o passe, a gente está ali fazendo o passe e a gente está só botando o nosso amor nessa energia. Quem está fazendo é todo mundo espiritual que está aqui, cuidando desse ambiente, tá cuidando. Não tem nada a ver com quem está ali. É a mesma coisa. Quando a gente está conectado com Jesus, quando a gente chega aqui nesse lugar, por que que é imbatível? Por que que Emmanuel fala no final do texto, né, que a gente que vai conseguir virar isso? Não é porque nós somos maravilhosos, é porque Jesus age através da gente, né? E esses tempos preditos, né, que ele fala lá no texto, voltando um pouquinho uma parte do texto. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Então a gente sabe, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? As pessoas estão mais sem paciência, as pessoas querem muito estar certas, que o ponto de vista delas estejam certos, que elas saibam mais, que elas estejam mais conectadas, que elas risquem. As pessoas não, nós, né? Nós fazemos isso. A gente faz isso no nosso dia a dia, não vamos contar o dedo, nós fazemos isso. Então, a gente sabe que esses tempos chegaram, né? E que a única solução para a gente é realmente é chegar o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Então, vamos sair só da intenção de querer fazer o bem e fazer o bem, né? Num ambiente que a gente pode fazer o bem, num ambiente que a gente tem essa oportunidade, né? E aí ele termina o texto. Vou só ler de novo a última parte que eu mencionei algumas vezes, né? Então, é indispensável manter-se o discípulo do bem, então nós, os discípulos do bem, nas alturas espirituais, buscar essa altitude, buscar essa elevação, essa mudança de faixa, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Então, Jesus vai ser sempre o nosso exemplo. Ele veio aqui e ele mostrou na prática que dá para você se libertar do seu egoísmo, do seu orgulho, amar e se doar ao próximo. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível. Lembra que eu falei, invencível por quê? Porque é Jesus agindo através da gente. Não é porque a gente é bom, mas nós nos tornamos invencíveis à medida que a gente deixa Jesus atuar através da gente. Que aí a gente faz a bondade aos nossos inimigos, né? Como está na Bíblia. A gente faz a quem for, a gente se doa, a gente tira um pouco esse orgulho, esse egoísmo que a gente tem inerente a ser um ser humano, né? Então, o colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, ou seja, apesar que a mensagem é uma mensagem pesada, mas vai passar, né? A gente não sabe quando, só Deus que sabe, mas vai passar. Então, depois da passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Então, é o que eu falei, a certeza que a gente tem é que vai dar tudo certo, né? Mas vai ter um trabalhinho, a gente tem que fazer esse trabalhinho, a gente tem que, ó, arregaçar as mangas e fazer, né? E nos colocar à disposição do mundo espiritual, da palavra de Jesus, ser responsável pelos nossos atos, mas vai passar, né? Eu acho que a ideia não é causar angústia, né, de tudo isso, a ideia é dar consolo, como a doutrina é, né? O consolador. Então, é nos dar consolo de que vai passar. E a gente tem um papel nesse processo, de continuar, né, sendo seguidores fiéis, colaborador fiel. Eu acho que colaborador é mais específico, porque colaborador faz, né? Seguidor às vezes só segue, então colaborador fiel, para poder transformar, né? Para poder mudar essa energia do nosso planeta, da nossa casa, do nosso bairro, do nosso trabalho, e assim ajudar a mudar a energia do nosso planeta. Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês. É, Vamos nos preparar para o nosso passe. Então, vou pedir para todo mundo fechar os olhos, descruzar braços, descruzar a perna e fazer o nosso passe virtual com todo mundo aqui na sala e online. E todos os espíritos
desencarnados que também aqui estão em busca de ajuda e também para nos ajudar, trazendo essa energia positiva e de amor. Então, Senhor, recebemos essa luz branca aqui na sala, ao redor de todos nós, que nos toca desde o topo da nossa cabeça, vai descendo no nosso corpo, nossos ombros, nosso tronco, nossas pernas, e nos inunda do seu amor eterno, o seu amor que nos torna invencíveis, Senhor, quando a gente foca em fazer o bem, quando a gente foca em disseminar o seu evangelho, não lendo as palavras que estão escritas nos papéis, Senhor, mas agindo conforme o seu exemplo. Assim como dizia Paulo, vai e prega o evangelho e, se necessário, fala. Pregar o seu evangelho é colocar na prática, Senhor. E uma primeira ação de fazer isso é que já estamos aqui, já nos abrimos para receber a sua palavra e o seu amor. Agradecemos essa oportunidade de parar um pouco, pausar nas nossas vidas corridas e receber esse consolo, que às vezes, olhando para os problemas pequenos, grandes que enfrentamos na nossa própria vida, a gente se vê sem saída. E quando olhamos para o Senhor, Senhor, sabemos que tem muitas saídas. O Senhor abre portas, janelas, nos preenche e saímos daqui com o coração tranquilo de que quando seguimos a sua vontade e o planejamento perfeito de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Lembremos disso, que tenhamos uma abençoada semana, que podemos refletir e, acima de tudo, colocar em prática o que aprendemos aqui hoje. Que a nossa semana seja iluminada. Em nome de Jesus, graças a Deus. Obrigada a vocês aí, online.